Falando com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM. Muito boa tarde, está no ar o Falando com. Continuamos a entrevistar os candidatos à Câmara de Évora nas eleições autárquicas deste ano. Esta semana entrevistamos o candidato do Bloco de Esquerda, Raul Rasga, é professor, antigo jornalista, ex-militante do PS, tem 50 anos, é natural de Évora. Obrigado, Raul Rasga, por ter aceitado o convite para esta conversa que se vai prolongar durante a próxima hora. Sérgio. Cumprimentar o Sérgio e o José Faustino e, obviamente, os nossos ouvintes e ouvintes e agradecer o vosso convite para, enfim, poder, de alguma forma, responder às vossas questões e apresentar aquilo que são os motivos desta candidatura e o projeto político que o Bloco de Esquerda propõe aos eivorenses e às eivorenses. Mais uma vez vou formar dupla com o José Faustino, diretor da Diana FM, nesta tarefa de fazer perguntas aos candidatos. Desta vez, recordo, é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Évora, Raul Rasga. José Faustino, boa tarde também, já agora. Boa tarde. E já agora, um cumprimento especial para o Raul Rasga, que à parte de andar nestas aventuras políticas, ele foi jornalista da Rádio Diana. Portanto, ele podia ainda ser jornalista da rádio ou de outro lado qualquer. Mas depois, é bom regressar à Diana, mesmo à distância. Infelizmente, se não fosse esta questão da pandemia, seria mesmo um regresso físico. Um regresso físico, sim. É apenas um regresso à antena, o que é bom. Mas gosto o Rasga optou por professor, mas temos todos ótimas recortações daquele tempo. Sim, foram tempos gloriosos, de facto. Gloriosos, em que as coisas corriam de uma forma diferente daquela que corre agora. Mas enfim. Isso será falado noutra oportunidade. Com certeza. Seria um prazer em fazermos. Comece. Então, eu avanço já para a primeira pergunta. Raul, porque é que se candidata à Câmara de Évora nestas eleições? Bom, eu candidato à Câmara de Évora nestas eleições por uma razão muito simples, porque algum cansaço com as propostas políticas que aparecem sistematicamente ao longo dos anos em Évora, não é? Nós vivemos um ciclo de estagnação e nós vivemos uma perda de interesse pela democracia. Metade dos eleitores de Évora não votam. Não. Nós temos uma taxa de abstenção basicamente de 50%. Metade dos eivorenses não votam para eleger o seu governo local. As pessoas que tratam da água, que reparam os buracos das ruas, este ano é um tema de campanha incontornável, não é? Como se isso fosse sequer razão para tema de campanha, não é? Limpar a cidade, tirar as ervas e tapar os buracos das ruas, quer dizer, é uma coisa que qualquer município tem a obrigação de fazer. De alguma forma cansei-me um pouco de algum ativismo de sofá, como eu já uma vez disse. O Bloco enfim, fiquei algo surpreso com o convite do Bloco de Esquerda, e depois, enfim, de pensar e de ouvir algumas pessoas que me são próximas, obviamente acabei por aceitar o convite. Não é? As candidaturas são sempre individuais, não é? São atos de decisão individual. E foi o que aconteceu. Entretanto, obviamente, fomos conversando, fomos acertando, enfim, qual a visão que iríamos... A visão, não direi, os compromissos que iríamos assumir perante os eivorenses e as eivorenses, e cá estamos, não é? Com uma excelente lista, 4 independentes em 7, gente nova, que de facto está disponível para fazer questões e apresentar respostas, não é? Aqui a questão ou o ponto central é mesmo este, não é? Nós colocamos questões ao poder. Mas, desculpe lá interrompê-lo, mas 4 em 7 tem mais de 50% de independentes. Sim. Deixe-me fazer uma pequena provocação. Será que o Bloco de Esquerda não tem quadros suficientes para apresentar? Não parece que seja essa não parece que tenha sido essa a questão. Não tem ou não? Não é a questão. Não. Acho que o Bloco de Esquerda resolveu, ou procurou, de facto, criar uma candidatura do campo progressista, não é? Que de facto alargasse, e o objetivo é esse, que alargasse à esquerda, e sobretudo que falasse para quem não tem, ou para quem está desiludido também com a política, não é? Mas que se revê no campo progressista e que pretende uma cidade melhor, não é? No fundo é isso, não é? Por isso esta candidatura não é apenas uma candidatura do Bloco de Esquerda, é uma candidatura que o Bloco de Esquerda entendeu, e, a meu ver bem, procurar alargar
e engrossar um movimento à esquerda, não é? Alternativo à esquerda que temos, digamos assim. Portanto, é um chamado convite à sociedade civil. Portanto, isso Dá uma forma, sim. Isso percebe perfeitamente das esquerdas, muito bem. Sim, portanto, isso está definido. Sim. Agora, o problema que se coloca é este. Eu toco sempre nesta tecla, mas vou fazê-la. Atendendo às circunstâncias em que estamos, já há muitos anos, em que há 3 palavras base nisto tudo: não há dinheiro. Não havendo dinheiro é um problema para fazer qualquer coisa. Ora, a pergunta é esta: que objetivos é que o Raul Rasga tem, os grandes objetivos estratégicos para Évora, partindo do princípio, parece que foi o que disse e o que dizemos todos, do atraso, do marasmo, tudo aquilo que dizemos em que Évora se encontra. O que é facto é que se deixou atrasar em relação às outras. Comparativamente, Évora já foi a 3ª ou 4ª cidade era do Reino, a 2ª cidade do Reino, a 3ª, e agora é a 20ª da República, ou coisa do género. Bom, isso penso que é consensual. Agora, como é que se avança para um desenvolvimento, como é que se vai em contraciclo sem dinheiro? Este é o ponto. Ok. Bom, sem dinheiro é um bocadinho discutível, não é? Há uma coisa que eu seria... Raul, deixe-me fundamentar para falarmos em abstrato. Vamos ver. Dinheiro há quando se empresta, quando se pede emprestado. Portanto, o Estado pede dinheiro emprestado, os bancos pedem dinheiro emprestado, nós pedimos dinheiro emprestado aos bancos. Portanto, em Portugal não há capital. Vamos esquecer isso, não há capital, não há... Os capitalistas não têm capital, portanto, não há capital para investir. O Alentejo ou Évora, se quiser desenvolver, tem que captar capital estrangeiro. Com certeza. É o caso do cluster da aeronáutica, foi o caso há muitos anos, das Imenas. Com certeza. Agora, portanto, não há dinheiro. O nosso compromisso... Raul, conhece algum empresário em Évora, ou aqui na zona, tirando-os do costume, o Comando Dona Beira e mais 1 ou 2, que tenham dinheiro, e mesmo esses não sei, nunca lhe contei, não é? Portanto, não há dinheiro para investir, não há. E o Estado também não tem dinheiro, está falido. Isso também não é bem assim. Há uma coisa que nós sabemos. Nós vamos entrar num período em que, de facto, haverá disponível um conjunto de verbos. A questão que se coloca é se a Câmara tem ou não tem, se o Executivo, o próximo Executivo, tem ou não tem capacidade de executar essas verbas. E o que é que você pergunta-me, ok, não há dinheiro, mas o que é que quer fazer para o desenvolvimento de Évora? É muito simples. Como é que vai se for eleito? Zé Faustino, se for eleito, como é que executa as verbas? Zé Faustino, não há desenvolvimento em Évora, não há empresários, não há investidores, não há nada se não houver casas para as pessoas. Se não houver habitação. E o nosso primeiro compromisso é com a habitação. Isso significa o quê? Vou dar um exemplo. Quer dizer, ninguém vem trabalhar para Évora para pagar uma renda de casa de 750 euros por um T3. Não é possível. Não é? Nós temos um desfazamento entre o ordenado mediano em Évora e o preço mediano da venda do metro quadrado de 300 e tal euros. Não é? Portanto, há aqui um problema muito simples, quer dizer, nós não conseguimos fixar pessoas porque, de facto, não há condições para as pessoas fixarem, ou seja, não há habitação. Habitação a preços que as pessoas possam pagar. E isso é um problema reconhecidíssimo, de tal maneira reconhecido, não é? Que o atual Executivo criou uma estratégia local de habitação em articulação com a nova política de habitação que o Governo propôs e está a desenvolver. E é, de facto, um assunto absolutamente essencial. É essencial em Lisboa, no Porto e em Évora. Por comparação com cidades do mesmo tamanho, da mesma dimensão, nós temos preços absurdos que as pessoas não podem pagar. Ora, Zé Faustino, não há investidor nenhum que possa pagar os ordenados que façam com que uma pessoa venha para Évora trabalhar, mesmo que queira muito vir. Mas, Raul, imagina que o meu amigo é eleito e o Bloco de Esquerda tem maioria na Câmara e constrói 1 milhão de casas em Évora. Resolve-se o problema da habitação. O problema da habitação... Sim, está resolvido. E depois, o que é que acontece? As pessoas vêm para cá fazer o quê? Trabalhar. Mas tem quê? Não é já é possível, você já pode oferecer, de facto, condições para as pessoas virem para cá trabalhar. E mais fixar as pessoas cá. Isso em vez de construir casas
construir fábricas ou construir agora o digital está muito em moda. A Câmara não constrói fábricas. Não, dá condições para se construir. Com certeza, e nós estamos perfeitamente... Uma das coisas que nós dizemos, uma das coisas que nós dizemos em relação a essa questão é, e chamamos a atenção para isso, não é? Vou só terminar a questão da habitação. A questão da habitação é absolutamente fundamental para nós. E isto implica o quê? Implica a utilização de todos os instrumentos disponíveis na nova política, na nova geração de políticas de habitação. De reconstrução, de recuperação, de provisão pública de habitação. Não, vamos ver uma coisa, não é habitação social estrito sensu, porque essa existe. Nós estamos a falar de habitação para as classes médias. Dou-lhe um exemplo concreto. Nenhum professor que ganha 1.100 euros no início da carreira concorre para a Évora. Porquê? Porque não vai pagar 500 euros de renda de casa. Porquê? Porque fica com 500 euros para quê? Para pagar é trabalhar para aquecer ou para empobrecer. É razoável a renda da casa ir aos 30-35%. Exatamente, isso é razoável. Agora, é razoável também que mas o custo das tenham casas, políticas de habitação. E quais são essas políticas? São as políticas que estão neste momento a serem previstas, que estão previstas na nova geração de políticas de habitação, que o Ministro da Habitação, e bem, este fez um bom trabalho nesse campo, preparou e que os municípios de facto estão a organizar. Agora, também lhe digo, eu gostava muito de ver a estratégia local de habitação. Eu gostava de ver a estratégia local do Bloco de Esquerda e da Raul Rasga aplicando essa grande política desse ministro que diz. Explique lá 2 ou 3 casos concretos como é que se faz isso. Olha, é preciso fazer uma coisa muito simples. Por exemplo, é preciso recuperar o edificado da Câmara, da Abébora, não é? Temos casas de facto em péssimas condições de habitabilidade até, não é? Portanto, é preciso investir aí. E repare, isto é um investimento do Estado. Quem vai fazer essas obras não é a Câmara, não sou eu, não é. Isso são as empresas que vão fazer isso. Claro, isso introduz dinheiro na economia. E nós vamos ter um problema grave, não é? Em setembro, como todos nós sabemos, quer dizer, enfim, há aqui as moratórias estão a aguentar isto e os layoffs e não sei o quê, mas nós vamos ter um problema grave daqui a uns meses. Esperemos que não, mas enfim, os dados não são assim tão otimistas como nos querem fazer crer. Por exemplo, nós temos casas, 1.000 casas no centro histórico, apesar de obras. 300 estão em 1.300 estão em ruínas, não é? Nós não podemos... Mas para mexer uma telha é preciso 6 meses. Pois, da autorização de Lisboa. José Faustino, sabemos também, os três, não é? Que há um problema básico, não há um plano de salvaguarda do centro histórico. Desde 1986, como você sabe. Consigo vai haver esse plano básico. Com certeza, que finalmente foi adjudicado agora, em cima das eleições. E suponho que deve ir também para o licenciamento zero e para a disponibilidade de terrenos, porque o que faz o custo da habitação... É o terreno, não é a habitação, porque a habitação tanto custa aqui como em Lisboa. O terreno é que varia, não é? Não é? O terreno é uma componente importante, obviamente. É evidente que nós temos que rever os instrumentos. É evidente que se nós vamos construir, embora eu não ache sequer, nós não consideramos que a questão da construção pura e simples resolva o problema. O que nós consideramos é que tem que haver um parque público de habitação. Seja ele de construção direta, de promoção direta, seja ele com os instrumentos hoje em dia de arrendamento pela Câmara e depois subarrendamento, como Lisboa fez, não é? Disponibilizar habitação acessível a quem se quer instalar. Esse é o ponto assente. Sem isso não há agora pessoas passamos ao número 2. Objetivo estratégico, já temos esse. Sim. Arranjar habitação para as pessoas. E depois, o que é que as pessoas vão fazer? E depois as pessoas temos que pensar... Já tem em casa. Casa já tem. Sim, já agora se é suficiente também para as empresas virem, havendo já condições das pessoas cá ficarem. Se há condições para as pessoas viverem, vamos lá ver uma coisa, eu não acredito em duas coisas. Não acredito que sem incentivos os empresários investam. E há aqui um problema que se vai agigantando o que é isto. Nós temos de ter a noção que, basicamente, o Conselho de Évora centra a sua economia, e eu sou candidato à Câmara de Évora,
E numa lista que é candidata à Câmara de Évora, nós não somos candidatos a mais coisa nenhuma, temos a noção de que Évora não está sozinha no Alentejo, não é? Mas como usar uma expressão do Zé Faustino, esse Alentejo que ele não sabe o que é assim, uma coisa mítica, não é? Nós somos candidatos à Câmara de Évora. E é sobre para mim é metafísica, não percebo nada. Temos a noção que, enfim, Évora de facto tem... percebe esse enquadramento do Alentejo. Olha, pergunto-lhe concretamente, que tenho perguntado a toda a gente, Évora tem vantagem em andar a reboque com o Alentejo, andar sempre com o Alentejo na boca, ou tem vantagem em olhar para si, deixar os de Beja desenvolverem-se, deixar os de Porto Alegre desenvolverem-se, deixar os outros todos em paz, cada um irá à sua vida, ou andar sempre com o Alentejo às costas? Qual é a sua opção? A candidatura do Bloco é uma candidatura à Câmara de Évora. É sobre Évora, sobre o Conselho de Évora. Está bem, mas qual é a posição? Nós consideramos... Mas como é que Évora se posiciona perante as outras cidades do Alentejo? Com certeza. Nós, obviamente, sabemos, temos a noção de que Évora, enfim, tem 50 mil habitantes, é a maior cidade do Alentejo, o facto é este, que tem uma dinâmica... É para crescer ou não? Obviamente que tem uma dinâmica que lhe permite... ter outra influência e outro poder. Não sei se é para crescer. Nós temos um problema, nós vamos ter um problema, nos próximos censos vão mostrar isso. Nós vamos ter pela primeira vez, provavelmente, uma redução da população residente. E o problema é esse. O problema de Évora e do Alentejo e do interior em geral, mas aqui falamos de Évora, é pessoas. Não há pessoas. Não. E é preciso trazer pessoas. E nós só podemos trazer pessoas que oferecemos qualidade de vida. Mas, Raul, estou de acordo consigo. A tendência é para baixar a população. Claro. Mas se a estratégia for para manter, deve ser má estratégia. Não será boa estratégia trabalhar para subir a população? Claro. Agora, ainda bem que eu respondo a seguir. Nós temos um problema que ficou à vista neste último ano. Nós temos um conceito que depende do ponto de vista económico, dos serviços públicos e do turismo. Nada contra o turismo. É o que nós temos, não é? É a vantagem competitiva, digamos assim, aquela teoria das vantagens naturais, não é? Quer dizer, é o que temos, não é? O património, a gastronomia, a paisagem, todo esse conjunto de recursos turísticos que nós temos. E de repente percebemos, não é? Que o turismo não é suficiente. Ora, nós não podemos ficar à espera de que... de repente, não é, venham investidores e venham clusters disto e clusters daquilo, não é? Agora, nós temos que, de facto, pensar e como é que nós vamos diversificar a estrutura produtiva do Conselho. Qual é o engodo para os atrair? Exatamente. O engodo para os atrair, nós temos... O que é que a gente mostra para eles virem? Exatamente. Então, essa é a questão central. Essa é a questão que fará toda a diferença. O que é que nós podemos dizer sobre isso? Bom, nós podemos dizer coisas básicas, coisas banais, só a gente diz. A localização, claro. Estamos a meio caminho entre Lisboa e Madrid, não sei o quê. Temos boas acessibilidades, certo. Temos uma universidade e uma série de instituições de investigação e que produzem conhecimento e por aí fora. Agora precisamos também de outra coisa. Precisamos, por exemplo, de ter um gabinete de apoio aos investidores. O Bloco de Esquerda não é contra o investimento, atenção. Já agora que seja investimento que pague bem e que respeite os direitos dos trabalhadores, não é? Isso achamos que esse investimento é bom, não é? Mas de facto precisamos de captar investimentos. É um facto, não é? Isso implica o quê? Isso implica termos um serviço da Câmara como há 30 e tal anos as pessoas dizem, não é? A funcionar não contra ou não dificultando, mas garantindo que as pessoas conversam umas com as outras, não é? E é possível juntar esforços nesse sentido. Mas nós temos tendência para falar com todos os candidatos a estas coisas, pensamos sempre nos serviços, há uma coisa na indústria, temos indústrias importantes e coisas que se estabeleceram, e há quem diga, isso está na ordem do dia e de certa forma estamos a falar nisso, que é a reindustrialização do país, mas há um ponto importante e que eu puxo já para a conversa, que é a questão da agricultura. Felizmente na agricultura tem-se verificado, segundo creio e segundo dizem os especialistas, tem-se verificado alguma transformação nos métodos produtivos e tem havido alguma inovação. Não é? Portanto, a agricultura está a funcionar, segundo creio. Refere-se aos oliveiros intensivos?
Daqui até ao Não, estou-me a referir a onde o meu amigo é candidato, estou-me a referir ao Conselho de Évora. Eu não perco o norte, não estou na praia. Podemos conversar sobre isso. Não, estou a falar no ordenamento do território e na agricultura, porque a indústria, os serviços e a agricultura. Portanto, a agricultura dá-me aqui uma ponte para nós falarmos, já para atalhar caminho, somos dizer, das freguesias rurais, que é uma coisa que temos aqui sempre falado nestas conversas com os candidatos, porque eu acho que é importante e eles... Com certeza. As freguesias rurais fazem parte do Conselho. Há estratégias que pensam que será bom, digamos, concentrar, entre aspas, mais indústria, como em Évora, num parque industrial. Também há quem ache que é melhor ter pequenos parques industriais nas freguesias rurais, intensificar a agricultura nas freguesias rurais ou não, os próprios serviços, agora com o teletrabalho, coisas estão faladas. Há aqui uma certa ligação, resolvido que está nesta nossa conversa o problema da habitação, temos casas com fartura. Só ainda consegui falar da habitação, mas ainda várias coisas. Já falou em muitas outras coisas. Mas vamos os empreendimentos, ainda não arranjou a maneira de, mas também não é o único, arranjou a maneira de vir a uns empresários, de vir um investimento. Mas agora a pergunta é esta questão do setor da atividade você sabe que a maior parte dos grandes investimentos como é que integramos isto, não é? Você sabe que a maior parte dos grandes investimentos dependem do Estado Central, quer dizer, não é? A Câmara pode facilitar, mas quer dizer, uma alta Europa não vem para aqui se o governo não decidir isso, sabe disso. Raul Rasga, vamos... Não peça ao Bloco de Esquerda. Não podemos esconder que o cluster, portanto, a Embraer veio para Évora por uma grande existência da Câmara, nomeadamente do Dr. Zé Ernesto. Com certeza. Isto quem disser o contrário disto está a mentir. Com certeza. Agora o Dr. Zé Ernesto, eu vou aqui cometer fez um conjunto de outros disparates que estamos a pagar. Mas isso eu não sei se fez. Eu cheguei a dizer ao Dr. Zé Ernesto, que sou amigo dele, tal e qual como sou do Dr. Mas o Dr. Zé Ernesto já não concorre, já perdeu as eleições. Eu sei, mas disse-lhe a ele, olha que ele numa entrevista aqui há uns anos disse-me se candidatasse que ganhava, não sei. Disse-lhe ele, tenha cuidado, olha que o meu amigo é uma pessoa de prestígio, considerada aqui na terra, veja lá no que é que o senhor está a andar a meter. Agora estou metido, isto vai para a frente, não sei o quê. E de facto, o grande mérito do cluster aeronáutico é dele. Isto quer dizer o quê? Eu fui aqui buscar o Zé Ernesto à colação por uma razão simples, porque há que ser ousado. Sem dúvida. Não é? Só que neste momento... É a sousadia que eu sei que o Raul é capaz de ter usado, que eu conheço há muitos anos. É aí que eu lhe estou a perguntar qual é essa sua ousadia, qual é a sua proposta. Olha, sobre as freguesias rurais é muito simples. Não é as freguesias rurais, é o Conselho. Como é que articula isto? Nós temos, o Conselho tem que ter, a nossa visão para o Conselho são 4 questões. Olha, é a questão da habitação que nós já falamos. É a questão de uma coisa que é absolutamente essencial, que agora já ouvi, enfim, um ligeiro cheirinho numa outra candidatura. Nós precisamos de um plano de emergência económica e social para o Conselho. Nós precisamos do quê? Neste momento, nós precisamos de apoiar, de garantir o mínimo na hotelaria e na restauração, nós precisamos de garantir o mínimo de postos de trabalho e o mínimo de consumo, o mínimo de procura. E não é, lá ser objetivos, não é dando individuais de mesa e base de copos, não é que fazemos isto. E há outras câmaras, com coisas simplicíssimas, coisas que outras câmaras fizeram de várias cores políticas, do PC, do PS, do PSD, todas elas. Nós podemos criar, por exemplo, uma coisa muito simples, um sistema de vouchers que permita o quê? Que permita, eu sei que até pode ser regressivo do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, mas nós precisamos de garantir que os cafés e os restaurantes do centro histórico não fecham, por uma razão simples. Uma razão muito simples, é que se não há cafés, se não há lojas, se não há vida no centro histórico, não há turistas. Nenhum turista vem a beber café no Starbucks, você sabe disso, Faustino, não é? E se nós deixamos que essas coisas... Passe na rua, você desce à Praça do Geraldo e há uma série de lojas fechadas. A Câmara tem que ter um papel interventivo aí. A Câmara tem que dizer assim, ok, nós financiamos parte da renda a quem se quiser instalar ali. Nós isentamos do pagamento de taxas. Desculpe lá interrompê-lo, mas isto também é uma conversa. Mas vamos lá ver. O Raul, eu não sei onde é que você vivia no tempo de
casa dos seus pais, que era no centro histórico. Exatamente. Isso lembro, não sei onde é que vive agora. Vivo aqui num bairro muito interessante. Já não vive no centro histórico. Não. Sabe que é uma carga de trabalhos, por exemplo, para ir tratar de uma coisa qualquer ao banco. No centro histórico. Nós temos uma mobilidade, Zé. Muito bem. Então vamos lá ver, o plano de emergência diz, leva... O plano de emergência diz respeito ao quê? Leva ao centro histórico, a gente ir conseguir ao centro histórico... Garante o quê? Garante emprego, algum emprego. Nossos objetivos. Há empresas que vão fechar. Nós não somos líricos, não é? Há empresas... Tem que se dar dinheiro para eles aguentarem. Há empresas que não vão... Aliás, o Banco de Portugal estima 25% das empresas na área da restauração e do comércio estão com capitais negativos e, portanto, enfim, algumas empresas vão de facto desaparecer. O que nós temos que garantir é que o ativo turístico da cidade é o centro histórico. Se não há gente no centro histórico, se não há lojas no centro histórico, se não há restaurantes no centro histórico, se não há vida no centro histórico, os turistas vêm cá fazer o quê? Vão cá, almoçam, jantam e vão-se embora. Que é, aliás, um problema que nós temos, um dia e picos, um dia e 3, um dia e meio, estadia há anos. É o que eles fazem. Claro, há anos. A Câmara tem que sentar com os empresários. Não é? A Câmara tem que ser aqui um dinamizador. A Câmara tem que sentar com os empresários. Repito, nós não somos contra o investimento privado. Não é? A Câmara tem que sentar com os empresários, tem que ter um gabinete. Para já tem que ter gente organizada do ponto de vista institucional, no sentido do quê? De apoiar estas pessoas. Apoiar estas pessoas no sentido de conseguir ter acesso Esse é o plano de emergência que propõe. Sim. São 4 pontos. Passa para estas coisas, passa muito bem, já percebemos. São 4 pontos. Sim. Estes 2 já estão. Faltam 2 já estão. Agora vamos aos outros 2. O outro que você estava a falar, as pessoas vão ao centro histórico e é uma chatice para ir ao banco. É a questão da mobilidade. A questão da mobilidade. Nós temos um problema de mobilidade em Évora. Eu lembro-me de um autarca, já muito antigo, não é? Que você também se lembra, que achava que era um sinal de modernidade que o parque automóvel Évora era 2 carros por pessoa. Não é? Ora, isto não era sinal de modernidade. Isto hoje em dia, se aqui há, sei lá, 30 anos, não é? Ou mais de 30 anos, isto podia ser visto assim. O Raul lá em casa tem quantos carros? Conte lá. E mais, então eu não sou exemplo. Olha, eu sou pobre e tenho 3. Exatável, não é? Isto é que é qualidade de vida, sabe porquê? Porque não moro no centro histórico. E é isso mesmo. O que é que acontece? O uso do carro, não é? Nós temos que rever o uso do carro. E a mobilidade na cidade de Évora é absolutamente fundamental. Isso me leva à questão de algumas freguesias rurais, onde a mobilidade é uma questão fundamental. E vou dizer o seguinte, nós consideramos uma coisa muito, para já consideramos que se tem que acabar, finalmente terminar o plano estratégico de mobilidade urbana que está a ser feito, que temos que estimular de facto o uso de transportes mais leves, menos pesados, e temos que resolver também o problema do estacionamento, ou seja, temos que fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, não é? Para evitar esta dependência do carro. Mas o que é absolutamente central nisto, e aqui é um dos pontos fundamentais também da nossa candidatura, que tem a ver, aliás, com a transição climática. Não vale a pena a gente achar... A questão não é quando é que se os carros vão desaparecer do centro das cidades. A questão não é se vão, é quando é que vão, não é? E está acontecendo noutras cidades e vai acontecer em Évora. É uma inevitabilidade. Uma das coisas que nós achamos que é absolutamente fundamental, Évora precisa ter o quê? Precisa ter um sistema de transportes públicos que funcione mesmo, e que funcione a servir não os interesses da empresa concessionária, mas que seja organizada em função dos interesses dos utentes. Porque se os transportes públicos forem absolutamente seguros, tenham horários normais, decentes, que levem as pessoas aos sítios onde vocês, quantos autocarros há para o parque industrial? Não há. Só às horas de ponta. Se o meu filho quiser ir, agora já não, porque ele, enfim, já cá não está, mas se ele quisesse ir, se ele por acaso não estivesse aqui próximo de casa e estivesse do outro lado da cidade, lá ia eu, e várias vezes o fiz, dar a volta, eu e milhares de aburenses que damos a volta à cidade para deixar um aqui, o outro ali, buscar o outro.
Isto tem que acabar. Isto tem que acabar, não, isto tem que ser revisto. Nós temos que ter um sistema de transportes públicos seguro, rápido, não poluente e mas, gratuito. Tem noção. Tenho noção de que é difícil. Não há dinheiro, mas mesmo, mas repare, o transporte público, eu acho, mas não é crítica nenhuma, é uma observação, o erro deve ser meu, acho extremamente confuso. Uma vez olhei para aquilo, mas pareceu que não havia falta de transporte. Não. É muito confuso, aquilo estava mal desenhado. Olha, começa por aí. Pronto, agora aproveito o que eu digo, para meter na campanha, pois. Não, mas vá. Você tem razão. Acho que é confuso, mas parece-me a mim que há aí muito autocarros com fartura e bons. E há outra coisa importante que ele quer dizer. Eu não sei se, sinceramente, me pergunto se conseguiria, penso bem, se conseguiria ir além daquilo que a Câmara tem feito. É que os transportes são subsidiados. Eu sei. Porque nós estamos, o Raul disse que não sirva aos interesses da empresa. Mas isso já acabou. Os transportes estão a servir os interesses da Câmara e da população. A Câmara paga-lhe, que é pago. Mas para aquilo que eu estou a perceber, o Raul pagava mesmo tudo, a gente dava de borla para todo lado. Não sou eu. O Presidente da Câmara de Cascais fez o mesmo. Sim. Pronto, não vejo. Está bem, porque é que os jovens porque é que não temos um tarifário? Repare, ou nós estimulamos, ou as pessoas têm incentivos para andar de autocarro, ou não vão andar de autocarro. Não vão andar de autocarro. Esse é o incentivo que podemos oferecer. Olha, isto é um horário que é compatível com as nossas deslocações, isto tem um preço ou simbólico ou a caminhar para a gratuito. Já houve um autocarro que era aquele da linha azul, desapareceu, não sei porquê. Nem eu. É uma boa pergunta que porquê é que desapareceu? A minha mãe neste momento para ir lá acima, obviamente não está propriamente está capaz de andar e não sei o que mais, mas obviamente já não tem 20 anos, nem 30, nem 40, nem 50. Às vezes, filho, deixa estar porque o autocarro passa, mas depois o autocarro já não passa, depois é de facto essa confusão. Ora, isto diminui a qualidade de vida das pessoas. E nós temos uma das coisas que o Conselho de Évora tem que para ser atrativo. Mais autocarros de borla para o povo. Sim. Se quiser pôr isso dessa forma caricatural. Pronto. Não é caricatural. Não é caricatural. É dizer, olha, não. Ora, José Faustino, está caricatural o que eu disse. Não estou nada. Transportes, mais transporte. Mais transporte. Gratuitos para a população. Então com incentivos que podem ser gratuitos em algumas faixas etárias, como é evidente, que permitam de facto que a mobilidade... Isso também implica mais despesa para a Câmara, não é? Eu acho que a despesa da Câmara pode ser também revista. Essa é a tal equação que ele tem que resolver das 3 palavras. Não há dinheiro. Também pode ser revista. Aliás, nós consideramos uma outra peça fundamental nisto tudo. Ainda só falámos em 3. E vamos ao quarto. Vamos ao quarto. Uma das peças fundamentais nisto tudo é, de facto, nós consideramos que há uma questão de transparência e de participação democrática no Conselho. Eu sei que, enfim, pode parecer um bocadinho lírico esta, mas nós consideramos... Há questões simples e que dizem respeito a... Nós não consideramos, nós não pensamos ser possível continuar a gerir a cidade e a fazer política em 2021 como se fazia nos anos 80, nos anos... porque o mundo mudou e a cidade mudou e o país mudou e as pessoas mudaram. Mas o que é que quer dizer com isso, Raul? Eu quero dizer com isto que achar que hoje em dia as pessoas fazem, de 3 anos e não sei o quê, a coisa vai andando e depois ali a 6 meses das eleições fazemos umas obras à pressa e não sei o quê, e pronto, isso acabou. As pessoas querem ser informadas do que é que está a acontecer, as pessoas fazem questões, as pessoas precisam de... Uma cidade só se desenvolve se, neste momento, se tiver de facto como é que é dizer isto? Se os processos de planeamento forem feitos com as pessoas. Por isso é que nós dizemos que é política para as pessoas e que agora é as pessoas. Porque sem as pessoas participarem, não é? Torna-se muito difícil
gerir a cidade. E o que nós estamos vindo a assistir é a um afastamento, a um deslaçar dessa relação com a política, que é preocupante. Isto dá origem a fenómenos muito complexos. Raul, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Mas como é que a gente faz isto, não é? Não, mas há aqui uma questão que é bom que se perceba. Portanto, uma é não há dinheiro. E há outra que, para o cidadão, eu sou um cidadão, como outro qualquer, não é? Como somos aqui os três que estamos, e todos aqueles que nos estão a ouvir. Pondo no papel de cidadão, eu de facto estou bem afastado dos políticos. Mas você quer saber onde é que o dinheiro é gasto ou não? Os políticos só me chateiam. Não me interessa saber nada disso. Tudo bem, mas você gostava de saber. Recebi a conta do IRS há bocadinho, já tenho ali as boas festas. Eu pago e esse dinheiro a partir do dia 31 de agosto deixa de ser meu. E não é o dia dos contribuintes. Não. Eu pago ao Estado, isso é um problema do Estado. Isso é um problema que um dia há de se resolver, não tem problema. Mas como dizem bem, meu amigo é candidato à Câmara de Évora. O problema é que é natural que as pessoas não queiram saber, porque normalmente do lado da política e da administração pública... pronto. Não é a Câmara de Évora, é tudo. Pronto. Só complicam a vida às pessoas. Tal e qual. Agora, diga-me uma coisa. Se você tiver acesso à informação, agora, se você tiver orçamento... Como é que o meu caro Raul faz a descomplicação disso, para nós? Olha, se o meu amigo for eleito presidente, eu quero ter consigo. Caríssimo, garanto-lhe já 4 ou 5 coisas. Diga. As atas dos conselhos municipais estão na internet para as pessoas consultarem. E são apresentadas à Assembleia Municipal, com poder propositivo. Há outra coisa que, de facto, é uma coisa banalíssima, não é? Todas as câmaras fazem a transmissão, olha, no Zoom, online, das sessões da Câmara e da Assembleia. Isto aqui há não sei quanto tempo que sim, vai-se fazer, não sei o quê, não se faz. Garante outra coisa, o Estatuto da Oposição será para ser cumprido, não é? Que está na lei, não é? Quer dizer, não é a Câmara, não é o Executivo que escreve no relatório das atividades que o Estatuto da Oposição... Não, o Estatuto da Oposição é a oposição que tem que produzir. Nós consideramos, por exemplo, que é importante haver orçamentos participativos, não é? As escolas têm isso, não é? Há escolas que fazem como é que nós podemos querer que as pessoas participem se não têm acesso à informação? É aquela sugestão que dão para estourar dinheiro nisso e naquilo, para outro? Não. Acha que isso tem alguma... Não é nada disso. É dizer às pessoas, olha, há aqui uma parte do orçamento, não é nenhuma invenção nossa, faz-se em muitas outras autarquias, com resultados interessantes. E no país, em Aveiro, não é? Olha, está aqui X, a nível nacional. Está aqui X, onde é que apresenta lá propostas para isto ser gasto? Investido, não é? Dou-lhe outra coisa muito interessante. Toda a informação sobre contratação pública tem que estar disponível. Ainda mais? Ainda mais. Nós temos que lá ter o quê? Quais são as entidades? O Raul conhece o Código da Contratação Pública. É a maior entrave que há ao desenvolvimento do país e é uma missa fúnebre às pequenas e microempresas. Certo, só um problema. É dos maiores crimes neste país. A Câmara de Évora não tem poder, José Faustino, certo, mas a Câmara de Évora não tem poder para alterar o Código da Contratação Pública, como você sabe. Não, mas tem poder. Agora, o que nós podemos fazer é ir além da lei. O que as outras câmaras que fazem é ir através da administração direta e pequenas empreitadas, pequenas coisas. Pronto, mas a questão é, o recurso a esses instrumentos de gestão, que são obviamente legais e que não há aqui nenhuma suspeita, não estou a levantar nenhuma suspeita, nada disso. Não é? São obviamente instrumentos que estão disponíveis de gestão, que estão ao dispor do município, deste e dos outros. O que nós consideramos é uma coisa muito simples: transparência. O que é que isso impede? Deixa-me só terminar. Isso significa o quê? É só lembrar de uma coisa: é que com aquilo que está a defender, sim, eu estou-me a lembrar daquilo que disse, com a sua construção toda de habitações e com a contratação pública, o meu amigo arrisca-se a que esse dinheiro todo diz vai para as empresas, seja por um empreiteiro espanhol ou francês. Desculpe, se eu tenho que abrir um concurso internacional. Sim.
Não, em alguns casos sim. Mas também lhe posso dizer. Mas também lhe posso dizer. Epá, e sem habitações é logo. Também lhe posso dizer outra coisa, que em relação a isso, que em relação a uma das propostas que nós fazemos, e achamos que é uma proposta interessante e lá está, ousada, é o Pacto para a Integridade. Ou seja, é uma coisa muito simples. Foi uma coisa. Essa feita... é a quarta vertente? Não, isto é um dos elementos, uma das propostas desta quarta vertente, chamamos-lhe assim, da transparência e da participação. O Pacto para a Integridade é o quê? Transparência é o acompanhamento das grandes obras e das grandes contratações públicas do princípio até ao fim. Acompanhamento por uma consultora, não, por uma ONG. A Transparência e a Integridade acompanhou, por protocolo feito entre a Transparência e a Integridade e a Direção-Geral do Património Cultural, as obras de restauro do Mosteiro de Alcobaça. E foi uma experiência interessantíssima, porquê? Porque as pessoas perceberam onde é que o dinheiro era gasto. As pessoas foram acompanhar a obra. Não é uma certificada KPMG ou uma consultora a dizer que sim, senhora, está tudo de acordo com os procedimentos. Não. É a garantia de uma organização não governamental que diz assim: sim, senhora, os procedimentos foram cumpridos, está aqui a obra, está tudo operacional, está tudo ok. Ou então, olha, atenção, há aqui um problema que é preciso ver, que é preciso resolver. E com a participação das pessoas. E as pessoas foram ver a obra e perguntaram e não sei o quê. E ouça, houve algum escândalo nos jornais, houve alguma conversa, houve algum, não sei o quê, o Ministério... Não, e a obra está feita e o Ministério foi recuperado. Quer dizer, se nós propomos um conjunto de ações que implicam dinheiros públicos, então esta dimensão da garantia de transparência e do bom uso dos dinheiros públicos, para nós é ponto certo. E, portanto, essa é outra das questões que nós... E digo-lhe mais, as pessoas não querem participar. E você diz, bem, para as pessoas vários políticos, gente que lá saber, não, tudo certo. Agora... as pessoas não participam porque muitas vezes não sabem, Zé Faustino, não conhecem. Quer dizer, a gente olha para o orçamento da Câmara, não é? E andamos lá a fazer umas contas, isto não sou só eu que sou candidato, é um coletivo, nós não temos aqui nenhuma personagem que veio, ou que vai, ou que não sei o quê, não, isto é um coletivo e de facto há um trabalho coletivo de construção do programa, não é? E temos de estar ali a tentar perceber, não é? Onde é que o dinheiro estava, onde é que o dinheiro não estava, quais eram as grandes áreas disto, não é? Porque ninguém percebe aquilo. Agora, nós achamos que os cidadãos emburenses... Não me diga que o doutor Pinto Sá não sabe de contas, isso é que não pode... Isso não, nunca me ocorreria dizer isso, nunca me ocorreria dizer isso. Se há coisa que o doutor Pinto Sá sabe, é contas. É contas. Seria profundamente demagogo. Isso aí é com ele, isso aí é seria demagogia da minha parte e seria aliás... Portanto, as contas não estão mal feitas. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que aquilo tem que ser transformado em linguagem de gente. Para a gente perceber e para a gente poder avaliar se as contas estão ou não mal feitas, onde é que se pode arranjar dinheiro, onde é que se pode prestar, onde é que se pode colocar. Porque também tanto a adjudicação, com tantos técnicos na Câmara, quer dizer, há algum problema com os técnicos que estão doentes, não é? Se calhar podemos discutir isso, não é? Quer dizer, então, mas caralho, porque não há técnicos, não há arquitetos, não há engenheiros, não há, quer dizer, se calhar também temos que rever essa questão, digo eu, não é? Digo eu e diz o Bloco, não é? E você sabe também que isto nós temos que mudar um conjunto de práticas na cidade, e você sabe, e temos que mudar um conjunto de práticas, e se não for agora não é nunca. Porquê? Porque daqui a 3 anos você está a fazer uma entrevista a outro tipo qualquer que não seja eu e estamos a discutir o mesmo. Isso é que o desafio para se levantar do sofá. Foi. Sérgio. Foi mesmo isso. É que foi mesmo isso. Não é isso? Como já percebeu, não é? Já percebi as suas intenções, senhora. É para isso que cá estamos, é para esclarecer as pessoas. Exatamente. É isso. O meu papel aqui, o do Sérgio, é evitar a conversa, não é? Se concordamos ou não. Espero estar a conseguir responder. Temos de beber um café e já discutimos um problema e outra coisa. Sim, e a seguir resolvemos mais problemas. O Raul Rasga já apresentou aqui algumas das suas ideias, mas eu perguntava-lhe se as ideias e propostas que tem para Évora implicam aumento da despesa, porque a dívida é sempre um assunto, é sempre motivo de debate em Évora. Nós não pensamos... Ou era possível fazer mais não gastando mais dinheiro? É possível neste momento recorrer... vou dar um exemplo que implica algum planeamento.
nós temos um problema com a água, não é? Quantas horas de emissão o Zé Faustino terá feito? Você fez menos, mas o Zé Faustino terá feito centenas de horas de emissões a discutir o problema da água em Évora, não é? Porque sim, porque não há, porque, enfim. Nós temos um problema com a água. Nos bairros, não é? Nos canais, não é? O Raul refere-se ao negócio com a água. O negócio da água ou com as rupturas e os problemas que há no abastecimento. Prefiro mais duas coisas. O negócio foi, de facto, ruinoso. É hoje patente, claro, não há nada a dizer. O doutor Zé eu sei, disse que foi enganado. A entrevista a mim foi enganado. Pois, mas quer dizer... E o doutor Sá veio depois dizer que sim, senhor, que ele também foi enganado e que não concorda com isso. Fomos todos enganados. Fomos todos enganados, não é? O que me deixa também ainda mais preocupado, não é? Fomos todos enganados e agora estamos a pagar, não é? Agora estamos a pagar com língua de palmo um engano de não sei quantos anos, não é? 20 anos talvez, não é? Bom. Não, mas sabe que o engano, além de outras coisas, o principal engano é que levaram a coisa, que é a rede, e não fizeram obras nenhumas. Claro. Para nós a água é uma coisa muito simples. Mas olha que a rede elétrica, as pessoas já se esquecem disto. A rede elétrica, que era dos municípios, passou por uma empresa pública, que é a EDP hoje e tudo isso. E agora é privatizado. Num ano de consumo do município de Évora, pagou aquilo que recebeu da EDP. Está a ver. Estou a ver, estou. A questão e na questão da água é relativamente simples. É possível, o atual Presidente da Câmara, o Dr. Pinto Sá, terá falado em 20 milhões de euros, seria o que seria necessário para renovar a rede. Em baixo, não é? Aquelas onde estão os principais problemas de facto não cabe a vida das pessoas, chateamos as pessoas e obviamente em 2021, quer dizer, eu sou do tempo em que não havia água mesmo, e você também, não é? E só no tempo da seca. Depois, de vez em quando, interrompendo. Portanto, a técnica... Agora já não é possível nós continuarmos em 2021. Quer dizer, a água... Nós precisamos de várias coisas. Uma delas é, e antes de ir ao ponto, uma delas é que a água é um bem público, não é um bem que deve ser objeto de especulação, portanto, nós não acreditamos na gestão privada da água. Não é? A água é um direito humano, diz a ONU, desde 2018. Depois nós dizemos outra coisa. É possível ou não é possível fazer uma obra para renovar as canalizações e pôr as canalizações a funcionar? É. E é possível onde? É possível, para já, o próximo executivo, se for o do Bloco de Esquerda melhor, é necessário fazer imediatamente uma intervenção de emergência nos pontos críticos da rede para garantir que isto, pelo menos, ameniza o problema. E depois é necessário, de facto, recorrer ao empréstimo do Banco Europeu de Investimentos, que basicamente a taxa é zero, que, enfim, há 15 anos é perfeitamente possível, com a possibilidade de endividamento que o município tem neste momento, porque há margem para isso, é perfeitamente possível fazer um investimento que resolva o problema da água. Portanto, é óbvio que o município de Évora terá que encontrar fontes de financiamento. Nisso estou inteiramente de acordo com outras candidaturas, é evidente, não é? Terá que encontrar, tem que ter proatividade nesse sentido, não é? Para encontrar, junto das fontes de financiamento que existem, não é? Os projetos que permitam fazer alguma obra, porque senão, é como o Sérgio diz, estamos a discutir o déficit, dividir o déficit e não passamos disto, não é? E daqui a 3 anos e meio lá estamos outra vez a discutir que não se fez nada porque não havia dinheiro, não sei o quê. É necessário mudar isto, não é? E nós temos perfeita consciência disso. O dinheiro, o Bloco não acha que não tem uma árvore das patacas e cai dinheiro e pronto, e agora resolvemos o problema. Não é assim. Agora, há de facto formas de encontrar financiamento público para isto. É preciso também dizer ao Estado Central, para cumprir a lei das finanças locais, por exemplo, é necessário dizer ao Estado, e isto é muito interessante porque ninguém fala disto, não é? Mas em janeiro, se correr mal, há um conjunto de competências, não é, que passam para as autarquias. Ainda ninguém disse a quanto é que isso custa. Ainda ninguém disse aos eburenses assim, olhem, nós vamos ter que fazer isto, e isto custa X, mas olha, nós ainda não sabemos quanto é que o Estado nos vai entregar para prestarmos este serviço. Ou seja, há um conjunto de coisas que a Câmara vai ser, esperemos que não, é provável que isto ainda demore um bocadinho, vai ter que fazer, porque passam a ser suas competências, e não tenho para isso, porque, quer dizer,
Pode ser que algum dos meus adversários não consiga explicar qual é o pacote financeiro. Mas isso é o que o Estado costuma fazer, especialmente este governo. Claro. É governar-se com o dinheiro dos outros. Claro, Portanto, obviamente. as responsabilidades irão para a Câmara, mas o dinheiro é da Câmara. Mas depois nós temos é que dizer aos eburenses, olhem que o dinheiro não veio. E repare que isto cria problemas de qualidade de vida. Não é? Quer dizer, porque se calhar eu não vou ter dinheiro para fazer a escola que quero, não vou ter dinheiro para fazer as AECs que quero, não é? Porque, quer dizer, não tenho. Outra coisa que também ninguém e que tem a ver com as questões da visão para o conceito que estamos a falar. Nós vamos ter uma questão com os resíduos, não é? Em janeiro a taxa de resíduos deixa de estar indexada ao custo da água. Como é que vamos fazer? Há uma série de câmaras, de municípios que fizeram experiência. Portanto, começaram a preparar a questão, não é? Para perceber qual é a melhor solução. Nós corremos o risco de ter o quê? Um aumento das taxas, provavelmente. Porque ninguém sabe, e depois quando dizem o Bloco está sempre a chatear, está sempre a fazer perguntas e não sei o quê, pois, então se não sabemos, não fazemos perguntas. Aliás, nós nem sequer devíamos ter que fazer perguntas. Quem devia ter que nos responder são os poderes públicos, porque é por isso que foram eleitos pelos eburenses. Por si, por mim, ou não, depende, eu costumo votar. Está aqui uma série de questões que a nossa candidatura coloca, e é neste sentido que é possível fazer mais com menos, é possível fazer mais com os recursos que nós temos que encontrar. Para responder diretamente à pergunta do Sérgio. Estamos quase estamos na reta final da entrevista e ainda não falámos de cultura. Cultura. Sim. Isso é outra questão. Isso é um crime lesa majestade, é verdade, não se falar em cultura. É verdade, sim, senhor. Não queremos falhar. Sérgio, vamos à cultura. Vamos à cultura. Évora força nela. Évora está a preparar a candidatura, a Capital Europeia da Cultura em 2027, mas a Évora é mais do que isso, não é? Que propostas é que tem? Claro. Nós consideramos, obviamente, Évora tem essa marca em quantidade de cultura, é uma marca identitária até da cidade. E nós consideramos que a nossa política cultural, a nossa proposta de política municipal para a cultura, o que nós tentamos fazer é criar um conjunto de políticas municipais para os vários campos da atuação do município. Tem que assentar em duas coisas essenciais. Uma, a formação de públicos, não é? Segundo, promover a fruição cultural, que é, aliás, um dos direitos que está previsto na Constituição. Como é que isto se faz? E isto e ver se fosse absolutamente claro para não haver nenhuma dúvida sobre isto. É preciso um regulamento claro de apoio aos agentes culturais, que lhes permita o quê? Planearem a sua atividade. Ok, é X, e esse X implica fazer isto. Que é para não fazer esta coisa de agora é uns, depois são outros, depois é uma coisa pontual, depois não sei o quê, depois anda tudo ali à volta. Não, há um regulamento, e esse regulamento participado, discutido com os agentes culturais da cidade, produtores, artistas, por aí fora, acertar esse regulamento, garantir condições para que haja produção cultural nas várias áreas, no teatro, na música, no que for. Essa é a primeira questão. Portanto, um regulamento que organize isto, não é? E obviamente que, quer dizer, depois nos detalhes, no concreto, será aquilo que é a gestão, enfim, diária da Câmara. E depois vamos à questão que é sempre a questão eterna, que também já cansa, não é? Que é a questão do teatro, dos equipamentos, vamos chamar assim para ser mais simpáticos, dos equipamentos municipais. Não é? O Teatro Garcia de Rezende e o São Central, que será em breve também um equipamento ao serviço da cultura. Nós aí temos uma posição também muito clara. A gestão também, deve ser... Também a Arena de Évora, também. Temos a Arena de Évora. Queremos falar da Arena de Évora. Nós achamos que aquilo deve ser... que esses dois equipamentos devem ter uma gestão municipal.
participada pelos agentes culturais da cidade. Não é? E a partir daí, Raul, deixa-me perguntar diretamente, não concorda com o Sendreve estar no Teatro Garcia de Rezende, portanto é a companhia residente do teatro? Não concordam, deixe de concordar, nós consideramos que a gestão deve ser municipal e depois se verá se há companhia residente, se não há companhia residente, não tem nada, há uma coisa que sempre me enervou muito em Évora, que era uma má vontade ideológica contra o Sendreve no tempo do Mário Barradas. Podemos discutir, enfim, não vou agora perder tempo, enfim, dava aqui para darmos mais uma hora a conversar, não vou agora aqui discutir se aquela estética era a melhor, se não era a melhor, enfim. O facto é que o Mário Barradas era de facto um grande encenador e um dos expoentes máximos do teatro português, goste ou não se goste da sua opção estética, e o Sendreve e o Teatro Garcia de Rezende foram de facto uma das grandes experiências na descentralização cultural após 25 de Abril. Convém lembrar que antes do 25 de Abril não havia nada, né? E portanto foi uma experiência interessantíssima. Obviamente o mundo mudou, as coisas evoluem. Raul, deixa-me lá fazer advogado do diabo. Havia o teatro, o teatro foi feito num teatro de ópera, um teatro clássico de ópera feito em Évora. Sim. Por iniciativa privada, veja bem, sim. esta blasfémia. Sim, para obviar a uma questão na altura que se colocava, que era um enorme desemprego, e o Barahona considerou, e os seus sócios consideraram de facto uma das soluções, lá está, não eram keynesianos, era de facto, olha, construir um grande teatro, porque isso absorvia mão de obra ligada à construção. Não, e tinha a possibilidade de trazer ópera à Évora, que veio muita. Com certeza. Agora, se agora que já não vem. A ópera custa dinheiro, não é? Agora, se nós conseguirmos multiplicar a oferta cultural, não vejo porque não. Quer dizer, agora, há outra, antes disso tudo, nós temos a clarificar. O Rasga pode ser ousado. O Rasga pode ser ousado, por exemplo, mas também não vou dizer que eu estou a chamar o Garcia no Scala de Milão. Se estivesse no seu lugar, eu propunha uma companhia de ópera residente e já agora uma orquestra sinfónica. Sempre defendi isto para a Évora, sempre. Eu sei. Ainda me empenhei até organizar isso. O problema. Eu aos anos você diz isso. Mas repare, olha, por exemplo, o que é que fazemos, por exemplo? Não era para os eburenses, também era, mas era... E entretanto, o que é que fazemos? O que é que fazemos às 4 bandas filarmónicas do Conselho, que a gente esquece que existem, muitas vezes, e que está precisando de apoio. Porque, além do conservatório, não é? E do Cine Articulado de Música, os miúdos do Conselho aprendem música aonde? Nessas bandas. Que são coisas extraordinárias do ponto de vista cultural. A Universidade de Évora já tem curso de música. Certo. E há o Évora Música. Claro, isso que eu estou a dizer. Há aqui um cluster cultural na área da música que tem que ser potenciado, tem que ser organizado. Mas isto são ideias interessantes que depois, enfim, seria interessantíssimo, depois nós discutimos com isto. De facto, nós fazemos essa gestão municipal participada dos espaços culturais, não propriamente contra ou a favor da companhia X, Y ou Z, nós tendemos isto. E o que é que lhe apraz dizer sobre a candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura? Eu, obviamente, acho que devemos estar todos unidos nessa. Aliás, merecia de facto a garantia de que todas as forças políticas estavam unidas em torno da candidatura de Évora e fazer os possíveis, obviamente, para que a candidatura tenha sucesso. E aqui sim há uma dimensão regional, claramente. Que é importante que se mantenha, não é? E que seja. Vai até onde, Raul, essa dimensão regional vai até onde? Eu acho que vai até Beja e Porto Alegre? Vai até Beja, vai até Porto Alegre. Então, e candidatam-se eles, porque é que há de ser Évora não há de ser Beja? Porque me parece que Évora tem mais como é que um bejense, é uma pergunta retórica, como é que um bejense apoia Évora, capital da cultura? Eu não percebo, tenho dificuldade. Será difícil. É claro que seja difícil. Agora, acho que essa dimensão, pelo menos do Alentejo Central, sim, claramente, acho que deve ter essa dimensão do Alentejo Central. Não é? E, portanto, enfim, acho que devia haver até um pacto entre as diferentes forças políticas, de facto, de garantir o apoio à candidatura de Évora
capital europeu da cultura. Podemos depois discutir qual era a melhor solução, qual não era a melhor solução, enfim, mas parece-me sim, para nós é uma questão enfim, a manter. Feira de São João, não? Exatamente, é o que vem a seguir. Também sempre é para terminar, a Feira de São João. Nós queremos a Feira de São João. Que é tempo de feira ainda por cima. Para nós é claríssimo, a Feira de São João é no Rossio. A Feira de São João evoluiu para aquilo que é hoje. Ainda bem que evoluiu para aquilo que é hoje. Não é, feiras de agricultura temos em Santarém, feiras de agricultura temos a Ovibeja, a Feira de São João é aquilo. E ainda bem que é aquilo. A Feira de São João são muitas horas a andar de carrinhos de choque às 5 da tarde com um calor horrível, é muita hora na barrinha do Superboc, devem ter sido muitas emissões da Rádio Diana na feira, portanto não vale a pena inventar sobre a Feira de São João. A Feira de São João é no Rossio. Obviamente que podemos melhorar o espaço, obviamente que podemos melhorar as condições, obviamente que podemos mudar a forma como as coletividades que têm ali uma fonte de receita importante são apoiadas. É evidente que podemos melhorar tudo. Agora a feira fica no Rossio. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado da minha parte, agradeço. e como costumo fazer nestas circunstâncias, desejo-lhe sucesso da sua candidatura e que tudo corra bem. Muito obrigado. Foi um gosto rever um velho amigo nesta atividade política, certo? Foi um gosto. O gosto foi meu, José Faustino. E obviamente, Sérgio, obrigado. E obrigado à Rádio Diana. Estivemos à conversa com Raul Rasga, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Évora nas eleições autárquicas deste ano. Obrigado, Raul. Até uma próxima oportunidade. Quanto ao Falando Com, regressa de hoje a uma semana para entrevistar mais um candidato na corrida à Câmara de Évora. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.